Meio às incertezas globais e uma possível desaceleração econômica no Brasil, o Banco Central manteve a taxa de juros em 15% ao ano. E para falar sobre o impacto da Selic no consumo, no acesso ao crédito e investimentos, o Jornal da Manhã deste sábado recebe o economista da Sara Invest Research, Alex André. Alex, muito bom dia para você, obrigada pela entrevista. Bom dia, Soraya, é sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan. Bem, Alex, a semana foi marcada pela super quarta, né? Não só resultados do Copom aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Portanto, os juros ainda mexem com o mercado e com os ânimos dos investidores. A Bolsa renovou o recorde, o dólar aí permanecendo estável. Agora, analistas já apontam que o Copom pode repetir a dose já na próxima reunião. Que fatores podem reforçar, então, essas expectativas pela manutenção e o que pode mudar de repente aí no meio do caminho? Perfeito, Soraya. Eu acho que começando rapidamente pelos Estados Unidos, né, o mercado já esperava uma queda de juros por lá, algo que não acontecia próximo aí de 1 ano e 10 meses, 1 ano e 9 meses que os juros não caíam nos Estados Unidos. Então o mercado já antecipou esse movimento. Nós estamos vivendo uma semana, né, quase 2 semanas de altas recordes, né, a Bolsa Americana, recordes atrás de recordes, e a Bolsa Brasileira também tem acompanhado esse movimento, medido pelo Ibovespa, né, as principais ações aqui do Brasil também têm registrado recordes. Já pelo Copom, né, o nosso Banco Central, né, ou seja, a nossa taxa básica de juros, que manteve em 15%, que lembrando, é a maior taxa ao longo dos últimos 20 anos. Acho que a surpresa do Copom, Soraya e todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, é a relação da expectativa de corte que o mercado colocava para dezembro. Ou seja, o mercado já esperava que os juros ia começar a cair a partir de dezembro. Por quê? Porque a economia está desacelerando, até a apreciação do real, ou seja, nós estamos vendo aí o dólar também registrar mínimas aí ao longo dos últimos meses, né? Estão ali na faixa de R$ 5,30. Isso ajuda também em relação à inflação, ou seja, o preço dos alimentos, né? O preço dos produtos acabam ficando mais baratos, grande parte é dolarizado, o dólar mais barato acaba trazendo preços mais baixos naturalmente, mas ao mesmo tempo nós não vimos essa movimentação por parte do Banco Central. O Banco Central que manteve os juros, que isso já era consenso, mas colocou uma perspectiva ainda desafiadora. Por quê? Aí já tiramos aí no radar o corte de juros para dezembro até para janeiro. E a explicação fica o seguinte: primeiro movimento, né? Ou seja, nós vimos uma inflação medida pelo Fox, ou seja, a expectativa dos economistas, que está em torno ali 4,83% de inflação. Tudo bem, a inflação vem caindo ao longo do tempo, a expectativa de inflação também, mas ainda segue acima da meta do Banco Central. O que é a meta do Banco Central? O que ele quer buscar, né, de meta de inflação, onde ele deseja que a inflação esteja. Então ele busca ali em torno de 3%, lembrando que pode chegar um pouquinho acima disso, e a inflação de hoje, o que a gente chama de inflação corrente, está acima disso. Então ele pretende continuar com uma taxa de juros muito alta. O que significa na prática? Significa que os juros mais altos vai continuar com um cenário de crédito mais caro, né, de um consumo mais reprimido e de uma economia ainda que deva sofrer esses movimentos de juros mais altos. Então, a gente está passando por juros altos, esse movimento acaba sofrendo investimentos, já que a renda fixa por parte de investimentos é mais atrativa e aí tira dinheiro da produtividade, ou seja, o empresário tende a alocar capital muito menos em relação a investimentos, já que pegar um empréstimo no banco, o capital de giro está caro, e também a renda fixa está mais atrativa. E as explicações que o Banco Central, o porquê o Banco Central não cortou juros, primeiro movimento, ele vê uma inflação de serviço muito alta, que o desemprego ainda está muito baixo, ou seja, a economia por parte do emprego está bem aquecida. Então, quando a gente pega aqui a inflação de serviço especificamente, está em 6,17%, está alta. E também, por outro lado, quando a gente pega os números do IPCA, que é o número da inflação, mesmo que teve uma deflação, ou seja, uma queda de preços, explica-se por 2 motivos. Primeiro, o bônus de Itaipu, que é uma questão de energia, e a sazonalidade dos alimentos. Temos agora uma questão de safra, então, ou seja, mais oferta, né? Isso acaba trazendo queda de preço de alimento e aí acaba trazendo um número de inflação menor. Então, o Banco Central está de olho para colocar uma taxa de juros ainda mais alta, não subir a taxa de juros, mas continuar com os 15% por mais tempo, para aí sim reduzir o ritmo da economia e trazer com maior segurança, né, em relação a um aspecto de inflação mais baixo, e aí sim mudar esse discurso e começar a reduzir os juros a partir do ano que vem. Bom dia, Alex, prazer tê-lo conosco. Alex, inclusive o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele sempre é questionado, né? Porque como você disse, é a maior taxa em décadas aí
E mesmo assim, a atividade econômica vai mostrando resiliência, o desemprego baixo, o PIB também crescendo. Então, ele é sempre questionado o que está acontecendo, porque era um remédio que era aplicado e a eficácia era mais rápida, né? E agora fica realmente para 2026, num ano de eleição. E aí a questão política pode interferir, infelizmente, para baixar juros, porque ou uma questão política ou uma questão econômica? Perfeito, Marcelo, é um prazer falar contigo. Em relação à política, é uma pergunta muito importante, porque o aspecto político, todo ano eleitoral, um governo, independentemente se é de direita ou de esquerda, tende a gastar mais no ano eleitoral. Então, no ano que o governo gasta-se mais, acaba trazendo uma pressão na dívida pública. Quando nós temos uma pressão na dívida pública, o Banco Central ele fica mais restrito em cortar juros, ou seja, ele fica mais temeroso em cortar juros. Se cortar, não vai cortar tanto quanto até mesmo ele deseja, já que as contas públicas estão num patamar muito alto. Quando a gente fala de patamar alto, a gente mede muito pelo PIB. Então, ou seja, hoje as nossas contas públicas, ou seja, nossas despesas do governo, está próximo ali de 77%, 78% do PIB. Inclusive, tem outro assunto, que eu não vou entrar tão a fundo aqui, mas é um projeto, né, inclusive lá no Senado, a relatoria de Renan Calheiros, que limita o teto da dívida pública em 80% ou 6,5% da receita corrente líquida, que é uma relação que acaba trazendo um possível risco de moratória, ou seja, o governo talvez não consiga honrar e pagar os seus juros e a sua dívida. É uma questão à parte. Eu quero dizer o seguinte, nesse assunto do Banco Central. Se nós temos um assunto fiscal, ou seja, se o governo mantém as contas públicas de um lado muito difícil, o Banco Central, no ano eleitoral, ele vai ter uma escolha realmente mais complicada. Ou seja, não basta cair a inflação, não basta a economia desacelerar. Você disse, Marcelo, muito bem, inclusive, que o PIB está resiliente, o desemprego está baixo. Sim, o que se espera, pelo menos agora nesse ano, né, no final do segundo semestre, é que a economia comece a desacelerar ainda mais, ou seja, que ela está aquecida, mas que ela comece a trazer uma trajetória de aceleração. A inflação, como eu falei, grande parte está sendo contaminada, né, por um real mais valorizado, ou seja, o dólar está caindo no mundo inteiro, o real valoriza e outras moedas emergentes também. Então, a gente está favorecendo por um real mais apreciado, a economia desacelerando, mas, por outro lado, a gente tem contas públicas que estão ali, sempre estiveram ali no radar dos investidores, como uma preocupação do Banco Central também, mas ano eleitoral, Marcelo, é difícil, porque no ano eleitoral o governo tende a gastar mais e aí o Banco Central precisa ficar de olho nisso. Alex, nossos comentaristas também participam dessa entrevista, começando pela pergunta do Henrique Kriegner. Alex, bom dia, prazer falar com você. Justamente você mencionou agora a relação, né, dívida pública e PIB, e o Tesouro Nacional soltou essa semana aí a projeção de que em 2028 essa relação pode chegar a quase 85%, né? É bastante preocupante. Quais seriam as medidas que seriam mais emergenciais quando a gente olha para o governo brasileiro para serem adotadas, para a gente conseguir um equilíbrio fiscal e ter mais certeza de que a taxa de juros pode, de fato, ser reduzida? Obrigado pela pergunta, Henrique. Prazer falar contigo também. Acho que respondendo um pouco do que precisa ser feito, lógico, não é só cortar gasto, né? Cortar por cortar gasto, né? Muitas das vezes, né, a gente vê aqui nas notícias que o mercado financeiro, enfim, diversos entes aqui do mercado, empresários clamam para o governo cortar gastos. O que a gente precisa ter é uma eficiência das contas públicas. Ou seja, nós temos aqui uma despesa, como você comentou muito bem, que ainda está muito pressionada. E quando a gente fala de contas públicas, de uma forma bem leiga para quem nos assiste, a gente separa por duas vertentes. Primeiro, a despesa obrigatória, ou seja, aquele que o governo não consegue cancelar a despesa, né, que é pagamento de pensões, né, saúde, educação, que são as verbas que são definitivamente obrigatórias de se pagar. E tem a despesa discricionária, que é uma despesa que o governo pode cancelar, ele pode adiar, que é uma despesa que não é obrigatória. Cada vez que o governo aumenta seu endividamento, a sua despesa obrigatória sobe. E aí a sua despesa discricionária, que ela tem uma opção de subir esse investimento, esse caso gasto, acaba diminuindo. Então, esse cobertor curto, né? Ou seja, o governo cada vez mais ele começa a observar que ele tem menos opções de flexibilidade no seu orçamento. E para isso, de novo, não basta só cortar gasto, porque não adianta você cortar gasto da saúde, da educação, da segurança, de outras pautas que pode ser cortado. Não estou falando só dos gastos obrigatórios, que é um pleito que a gente não consegue entrar. Mas no ponto de vista de eficiência. E como você fala de eficiência? São reformas. Reforma administrativa, eu acho que é um grande assunto que está sendo debatido, mas por um ano eleitoral é difícil ser emplacado por uma questão de capital político, né? Nós temos também
A gente precisa novamente debater a relação, né, das aposentadorias, né, como foi feita a reforma lá atrás. Então, a gente realmente precisa ter reformas estruturantes para o Brasil e, logicamente, eu estou falando aqui numa questão do que precisa ser feito, não definitivamente é o que será feito, mas de 4 em 4 anos, muda esse governo, fica esse governo, mas a gente precisa discutir projetos de longo prazo para realmente o Brasil ter produtividade. Reformas é um ponto importante, que é uma pauta de governo, né, ou seja, não é de mercado. E aí, claramente, nós tivemos vários avanços aqui no Brasil, marcos regulatórios, enfim, em relação a investimentos, mas aí, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar, para mim, seria o principal ponto, que seriam reformas. Começando pela reforma administrativa, eu acho que é o principal ponto. Nós tivemos aí agora a simplificação dos tributos, né? Agora a gente já começa a observar a partir de 26, com a relação para 26, 27, isso também ajuda ao longo do tempo, porque traz uma menor morosidade em relação ao mercado, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um pouco de cautela, porque as contas públicas estão altas, mas essa trajetória precisa ser feita com muito cuidado. Alex, agora a pergunta do Acácio Miranda. Alex, bom dia. Para nós que não somos do universo econômico, a gente sempre encara com muita dificuldade esse tripé: inflação, emprego e taxa de juros. Você disse que nós estamos numa fase em que o número do desemprego tem diminuído, em compensação, o Banco Central tem mantido as taxas de juros num patamar elevado. E a inflação, você disse que ela teve um momento de subida, mas nos últimos tempos a gente tem enfrentado a deflação. De forma bem objetiva, eu gostaria que você explicasse essa relação, porque sempre que a gente olha para um subindo, outro descendo, há essa dificuldade de compreensão para quem não é da área econômica. Ótimo, Acácio. Obrigado pela pergunta, sendo bem objetivo aqui na resposta. Esse tripé, sendo bem direto, não existe uma resposta que seja binária, ou seja, um número específico, o Banco Central vai cortar os juros. Mas o que a gente precisa entender é um equilíbrio entre esses três pilares que você comentou: crescimento, né, inflação e também aquela questão do desemprego, enfim, a questão do emprego. Então, acho que o principal ponto aqui, respondendo, o Banco Central está olhando para a inflação de serviços, ou seja, ele está olhando muito ali para o parte de emprego. Se nós observarmos a inflação por parte do serviço, está em 6,17, está muito acima do IPCA, que está colocando ali para 4,83. O que significa isso? Significa que ele espera, com essa taxa de juros tão alta, ou seja, se a taxa de juros está alta, ela desestimula o crescimento. Desestimula o crescimento, a economia desacelera. Se ela desacelera, vai ter mais demissões. Tendo mais demissões, o mercado ele acaba trazendo um desemprego maior e uma taxa de inflação de serviços menor. Então, o que ele quer trazer? No final do dia, o que o Banco Central quer fazer com essa taxa de juros alta, que é a maior taxa ao longo dos últimos 20 anos? É desacelerar a economia num ponto que consiga concentrar uma inflação que seja dentro da sua meta, ou seja, aquele número que a gente fala ali de 3%, 4,5%, porque justamente se o Banco Central ele cortar juros cedo, ou seja, se ele cortar muito rápido e ele cortar antes do que ele definitivamente acha, o que vai acontecer? A economia vai acelerar muito. Isso é bom? É bom, vai trazer mais arrecadação para o governo, porque a economia vai acelerar? Sim, mas os preços vão subir também de uma forma galopante. E aí o Banco Central ele vai ter que devolver todo aquele corte que ele fez, ele vai ter que subir muito mais do que ele já tinha cortado. Então, esse é um ponto importante. Na pandemia, nós vimos taxas de juros, o Banco Central cortou para 2%, hoje estamos em 15%. O que aconteceu? Cortou porque teve uma questão de demanda, ou seja, ninguém saía de casa e tudo mais, depois ele teve que subir, e foi para 15% pela aceleração da economia. Então, esse tripé, só para respondendo aqui, Acácio, não existe uma resposta binária, uma resposta que se a inflação estiver num número, o Banco Central vai cortar, porque ele tem que olhar para todos os fatores da economia brasileira e até nos Estados Unidos. O Banco Central, inclusive, na parte da sua ata, ou seja, na sua carta, ele olha o cenário macroeconômico mundial para tomar uma decisão aqui. Nós somos uma economia globalizada, o mundo é globalizado como um todo, as tarifas de Trump, tem vários assuntos aqui. Mas, responder de uma forma objetiva, nós temos o desemprego que precisa aumentar ligeiramente, nós precisamos ter uma inflação que precisa continuar a cair, como você comentou, está caindo, precisa cair mais um pouco, e aí sim o Banco Central vai ter uma liberdade de começar os cortes de juros. Recebemos o economista da Sara Invest Research, Alex André, que tentou nos ajudar um pouco todo esse cenário da economia, né?
Semana foi recheada de assuntos em relação ao Copom aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Obrigada, André, mais uma vez pela sua participação. Bom final de semana. Soraya, é sempre um prazer estar aqui com toda a audiência Jovem Pan. Um grande abraço a todos.